Um assunto bem pertinente, um assunto que geralmente mexe bastante com esse núcleo de empreendedorismo, principalmente dos terapeutas, que é espiritualidade versus dinheiro, espiritualidade versus receber, pagar, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um tema importante que a gente de tempos em tempos estimule, traga aqui para nós, né? Primeiramente, é muito confundido em todos os segmentos espiritualidade com religião. Então, a gente pode seguir aí inúmeros caminhos, a gente pode seguir inúmeros mentores, mestres, gurus, e sempre a gente vai ver uma retórica sobre isso, né? Ou seja, o que é espiritualidade e o que é religião. Espiritualidade é a nossa conexão multidimensional, apenas isso, e tudo isso. E religião é como eu aplico essa espiritualidade, né? A religião vem de religare, que é religação. Ou seja, como é que o homem se reconecta a aquilo que nós chamamos de todo. Só que, nesse caminhar, muitas coisas acabaram sendo confundidas. Confundidas justamente através, naturalmente, do ego e das nossas percepções. Então, nós acabamos confundindo e misturando espiritualidade com religião. E quando se trata do assunto terapêutica ou terapia, dos mais diversos níveis, a gente ainda dá um nó nisso tudo. E muitos terapeutas, né, têm dificuldade de empreender porque confundem espiritualidade com religião e o pior de tudo, acabam confundindo tudo isso com a sua profissão. Então, um detalhe que eu acho importante a gente comentar no dia de hoje é o efeito palco, tá? O que é o efeito palco? O efeito palco é você vai assistir uma palestra e você está ali empolgado, batendo palmo para quem está lá no palco. E às vezes o indivíduo do lado lhe pergunta assim, o que foi que ele disse? E você mal responde, fixamente olhando para o palco. Daqui a pouco, o apresentador olha para o seu lado e diz, então, bem-vindo, fulano de tal. E você se apercebe que aquele cara que estava do seu lado, que você mal deu atenção e importância para ele, era um dos palestrantes do evento. E aí se torna um efeito palco. Dali você quer tirar selfie com ele, você quer conversar com ele, e até então era um mero desconhecido. Gente, existe efeito palco também para a espiritualidade, tá? O indivíduo está aqui encarnado com você, é um Zé Ninguém. Ele fala para você, ele te dá conselho. Não faça isso, não faça aquilo, não vá para esse caminho, não vá pelo aquele caminho. E muitas vezes esse conselho fica o dito pelo não dito. Basta o indivíduo desencarnar que ele passa a ser um espírito de luz e tudo que vem de lá para cá, então, é assinado e diz porque é espírito, então ele sabe de tudo. De tudo aquilo que se sabe, de tudo aquilo que se põe em inúmeras religiões, o plano espiritual é exatamente como o plano físico. Do mesmo jeito que no plano físico tem divergências de opiniões, tem divergências de ideologias, no plano espiritual também. Se não fosse assim, se isso não fosse verdadeiro, nós teríamos apenas uma única interpretação do plano espiritual com uma religião e era a única e a correta. Não é assim. Por isso é que vocês vão ouvir interpretações diferentes. Vocês vão ouvir religiões trazendo que karma existe, outras religiões dizendo que não. Vocês vão ver religiões dizendo que existe reencarnação, outras que não, e por aí vai. Só que, logicamente, nós, dotados pelo nosso ego maravilhoso, vamos dizer, claro, eles dizem que reencarnação não existe, porque ele ainda está no nível ainda muito baixo, lógico, você está falando do nível superior ao dele, né? Claro. Então você vai achar que ele ainda não soube disso, porque ele ainda não aprendeu. A sua espiritualidade é mais evoluída que a dele, né? Mal você pensa que do mesmo jeito que você tem guias espirituais, ele também os tem, né? Então nós começamos a fazer aquela competição, né, desenfreada para ver quem tem o melhor guia. E como se isso não bastasse, tudo no nosso sistema se baseia em troca. Tudo. E tudo isso relacionado com o tema espiritualidade e dinheiro. Tem pessoas que trabalham e fazem tudo por um único motivo, troca financeira. Outros fazem por troca de karma, mas tudo é troca. Existe aquele indivíduo que faz o bem, mas ele faz o bem na expectativa de que esse bem irá trazer para ele uma troca kármica. Ou seja, é um pagamento do mesmo jeito. É um dinheiro que está circulando ali. Só não é a moeda do seu país. Por outro lado, com certeza, existe aquele que faz o bem, como diz o ditado, e não olha a quem. Ou seja, aquele que exerce realmente a fraternidade e o amor, que é fazer o bem independente do retorno. Todo aquele que faz o bem, mas ele não me agradeceu.
Ou então emprestei tanto dinheiro, ele tem um carro melhor do que o meu. Ou tantas outras coisas que entram no julgamento. Esse é também uma forma capitalista, que é o capitalismo do karma. A troca pelos favores, não pelo dinheiro, que às vezes o indivíduo que faz isso nem precisa, mas ele troca pelo karma. Ou seja, eu estou trocando, eu estou pagando e não quero nada de valor em troca. Claro, até porque se ele receber algo de valor em troca, ele está pondo por água abaixo o voucher do karma, né? Que fica logo desestabilizado por qualquer outro tipo de troca. Então, esse tipo de troca kármica, para aqueles que acreditam e a praticam, então ela tem que ser assim: eu dou, mas você não pode me dar absolutamente nada. Mais uma vez, voltando para o tema espiritualidade e dinheiro, o nosso tema de abertura de hoje, voltando para os moduladores, os terapeutas, nós acabamos sendo levados por uma enxurrada de informações e de crenças ideológicas e religiosas, onde, com certeza, muitos de vocês são questionados: mas como assim, por que você cobra? Mas como assim você diz que mexe com espiritualidade e cobra? E muitos defendem: não, espiritualidade é aquilo que você recebeu de graça, você não pode trocar. E eu pergunto para vocês: o médico, o cirurgião pagou pelas suas mãos? O advogado, o engenheiro pagou pela sua cabeça? E tantas outras profissões pagaram pelo seu corpo, ou eles pagaram e investiram em um curso que, por sua vez, utiliza do seu corpo como veículo? E por acaso, para aqueles que acreditam que, não, mas você está ali doando, e esse espírito que através de você se manifesta pagou para usar o seu corpo? Então, quando você começa meditando sobre isso, você entende que tudo é espiritualidade. Um médico, quando recebe um paciente no escritório, no consultório, ele está praticando espiritualidade. Um padeiro, quando faz o seu pão, amassa o seu pão, coloca o seu pão à venda, ele está praticando espiritualidade. Mais uma vez, a grande questão está na confusão que o sistema impõe em nós, e essa confusão da prática, onde quando você pratica algum tipo de coisa religiosa, não se pode ou não se deve cobrar. E essa crença, que é uma crença baseada em um conjunto de religiões que, por inúmeros motivos, acabam depositando essa realidade, que não se pode cobrar. Mas cobrar, como eu disse, você pode não cobrar dinheiro, mas acaba cobrando karma e resposta kármica do outro. Você pode não cobrar dinheiro, mas acaba, de alguma forma, induzindo algum tipo de troca. Então, no fundo, o que nós estamos aqui falando? Nós estamos falando de troca. Então, para você que é terapeuta e que ainda tem dificuldade de assimilar isso dentro de você, que é natural. Uma pessoa hoje vai num médico especialista e paga R$500 por uma consulta tranquilamente, às vezes de 15 minutos, de meia hora. E se você perguntar para ela por que você pagou? Ah, porque ele me trouxe um resultado, porque ele me trouxe uma visão, porque ele me trouxe algum tipo de aprofundamento da minha doença. E ele estudou a vida inteira. E olha onde vem a confusão. E o terapeuta não estuda? O terapeuta não investe? O terapeuta não se dedica? Então, essa confusão... Ah, mas o terapeuta, ele está ali usando, em algumas linhas, a espiritualidade. E o médico não está? O fato do médico olhar para você e olhar para um exame, isso não é vindo da espiritualidade? Por isso eu digo, quando você confunde a espiritualidade com religião, você tem dificuldade de cobrar pelo seu serviço, porque isso dentro de você está confuso, está uma coisa só. Religião e espiritualidade é uma única coisa. Espiritualidade é a nossa conexão multidimensional. Espiritualidade é você abraçar seu pai, sua mãe, é você olhar para uma pessoa e sorrir. Espiritualidade é você ajudar alguém que realmente precisa, sem pedir absolutamente nada em troca. Espiritualidade é você acordar todos os dias de manhã e dizer: gratidão por mais um dia. Então, espiritualidade é tudo que nos envolve. Religião é como você vai interpretar isso. E aí, cada um, dentro do seu segmento, vai acreditar naquilo que acha pertinente. Por outro lado, a gente fica um pouco mais liberto para entender que a função de um terapeuta é tocar alma. A função de um terapeuta é ser o personal daquela consciência. E, com isso, estimular aquela pessoa ao seu ponto de equilíbrio. Gente, se nós não nos permitirmos errar, nunca você vai conquistar. Aquele que acha que o sucesso é baseado só em acerto, nunca vai sair da estagnação. Então,
É preciso errar, é preciso olhar para os erros e transformá-los em oportunidade. Gente, é isso que é empreender. Empreender não é uma caixa mágica que você aperta, sai de lá alguém da Disneylândia e tudo está pronto para você. Empreender é isso. A grande maioria dos empresários já quebraram e falharam dezenas de vezes. Por isso eles são grandes empresários. Então é importante que você faça, que você empreenda, que você diga o que eu quero fazer, o que eu realmente tenho como propósito. E aplicando esse propósito, você vai trilhando o caminho daquilo que você precisa. Eu já falei isso, mas vou repetir. Uma coisa importantíssima. Às vezes a pessoa diz assim, puxa vida, eu entendo o que ele fala, eu quero empreender, mas eu não consigo. Eu não sei no que empreender. Nós ficamos bloqueados, sabe no quê? A nossa crença capitalista bloqueia a gente assim. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí tudo que você olha, eu vou vender água. Não, mas água eu não sei. Eu vou aumentar o preço da minha terapia. Não sei. Então, a gente só fica ficcionado nisso. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Simples. Ao invés de você ficar ficcionado em como você vai ganhar dinheiro, pense no mínimo em 3 problemas. Um exemplo. Puxa vida, a minha cozinha, toda hora que eu ligo o bico do fogão, faz isso. Toda hora que eu vou ferver o leite cai. Puxa vida, minha geladeira congela, eu tenho que ficar limpando. Pense em problema, porque se você pensar em problema, e todo mundo tem problema, então você já tem uma mina de dinheiro. Sabe qual é? É pegar aquele problema e transformar numa solução. Então a gente fica demasiado ficcionado. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Em tudo que a gente olha. Eu vou aumentar o preço da minha terapia. Não, peraí, eu vou pagar um curso novo para eu dar mais curso ou para eu vender. Gente, pense em problema. Qual é o problema que você tem? Qual é o problema que o seu cliente tem? Pense em problema. Porque se você pensar em problema e apresentar uma solução, você já está empreendendo. E a partir do momento que você pensa no problema, encontra uma solução, você vai olhar para isso e criar propósitos para que essa solução chegue ao seu cliente. O que é um profissional de excelência? Profissional de excelência é aquele que entrega mais do que ele precisa entregar. Vou dar um exemplo, por exemplo, de um garçom. Um garçom de excelência não é aquele garçom que simplesmente chega perto de você e diz, bom dia, o que você deseja? Esse é um garçom tradicional, é um garçom que vai receber pelo que ele faz. Mas um garçom de excelência é aquele que chega próximo de você e diz bom dia, o que você deseja e aconselha você. Posso dar uma sugestão? Pode sim. Você gosta mais de carne, de peixe, de comida vegetariana? Eu gosto mais disso ou daquilo. Então eu tenho um prato aqui que pode servir para você. Um profissional de excelência é aquele que vê você pedindo um prato que dá para 2 e ele diz, olha, posso sugerir? Peça meia dose, que essa dose é grande para uma pessoa. Aí um outro pode dizer assim, mas peraí, isso é um garçom burro, ele vai perder comissão. Não, ele vai ganhar um cliente. Então, muitas vezes, a gente é muito imediatista. A gente acha, pelo fato do garçom dizer assim, olha, posso dar uma sugestão? Peça meia dose. A gente vai estar perdendo a comissão daquele dia. Muito pelo contrário, a gente vai estar ganhando o perpétuum de um cliente. Por quê? Porque você atendeu ele com excelência. Então, o profissional de excelência de qualquer área é aquele que vai além daquilo que é pedido. Eu tenho certeza que nós, todos como clientes, nós detectamos um profissional de excelência. Quando você vai, por exemplo, fazer a sua unha, você está lá com um único objetivo. Ela vai te entregar o serviço, fazer a unha. Mas eu tenho certeza que se ela trouxer algo a mais do que fazer a unha, você vai detectar. Você vai dizer, opa, profissional de excelência. E às vezes esse extra é tão pouco financeiramente falando, mas é algo que agrega muito no resultado. É algo que traz o toque, o carinho, a atenção. Então, é preciso sempre a gente lembrar disso, desse exemplo do profissional de excelência. Então, vamos ser profissionais de excelência naquilo que a gente faz.